Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Queremos ter um tempo da palavra. As crianças também vão ter. Crianças de 4 a 9 anos, se estão aqui, né, podem descer para ter um tempo realmente da palavra. Hoje nós queremos falar sobre Páscoa, né? Amém, queridos? E nós precisamos cada vez mais, queridos. Sempre é aquilo que o Senhor falou, a gente precisa ensinar, a gente precisa repetir, a gente precisa insistir e precisamos ficar, porque a palavra do Senhor é a única verdade, amém, queridos? Talvez você já possa ter ouvido muito sobre isso, mas eu quero dizer que você vai ouvir muito mais, amém, queridos? Fala para o teu irmão, meu irmão, você precisa, e eu preciso também, de ouvir cada vez mais a palavra do Senhor, amém? Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, amém, queridos? Quero que você abra comigo, então, eu quero ler um texto bem, pelo menos, não sei se eu vou conseguir, mas tenho separado aqui um capítulo todo, de Êxodo, capítulo 12, aonde vai falar do verdadeiro sentido da Páscoa. Queridos, eu sei que muitos de nós possamos já ter ouvido falar, já saber do que é, mas eu quero realmente a luz da palavra de Deus, queridos, porque nós sabemos que podemos falar, mas é o Espírito que vivifica a palavra nos nossos corações. E nessa noite eu clamo ao Espírito de Deus, que Ele tenha liberdade do nosso meio, e que a sua palavra, Senhor, seja revelada do teu Espírito ao nosso íntimo, Deus. Pai, que nós não sejamos de forma alguma confundidos nem enganados, embora a tua palavra diz que nesses últimos dias, Pai, muitos serão enganados por falsos profetas, falsos ensinos, e nós queremos continuar vivendo o que a tua palavra diz. Ela é a única verdade, é a verdade que transforma e liberta, Senhor. E nós queremos ser instruídos pela tua palavra. Ajuda-nos, Pai. Ajuda cada pai nessa hora, neste lugar, a ensinar os seus filhos a única verdade, que é Jesus Cristo. Pai, toda mentira, todo engano, cai por terra, em nome de Jesus. E prevaleça somente a tua palavra em nosso meio. É isso que nós oramos e cremos e continuamos a crer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Páscoa. Então fala assim comigo, Pessah. Fala para o meu irmão, Pessah. Pessah é a Páscoa, significa, né? Páscoa, no grego, assim, no original, é Pessah. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Êxodo 12, verso 1 diz assim: o Senhor Deus, Ele disse a Moisés e Arão, lá no Egito, né? Eu vou ler alguns versículos, não vou ler ele inteiro, mas vai acompanhando aqui, né? Ali no versículo 3, versículo 1, o Senhor disse a Moisés, versículo 3, Ele diz para que cada família escolhesse um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. No verso 5, o animal escolhido deveria ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Queridos, quero parar um pouquinho aqui, depois vou voltar a falar, porque é importante nós frisarmos. Eu quero citar um pouquinho depois, mas presta atenção em algo, queridos. Quando Deus fala algo na sua palavra, e é algo tão específico, é porque Ele quer trazer algo específico e claro aos nossos corações. Nós sabemos que todo o Antigo Testamento, ele tem como prefigurações, né? Figuras para o Novo Testamento, que apontam todo ele para Jesus. E aqui nós vemos que Deus, dando uma ordem, o Senhor Deus disse a Moisés e Arão no Egito: olha, vá para cada, converse com a liderança, e fale para que cada família escolhesse, fala assim comigo, escolher, e mandou escolher algo. Olha, escolha, cada família escolhesse um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Um animal para cada casa. Versículo 5, o animal escolhido, diga assim, o animal escolhido deveria ser, repete comigo, deveria ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito. Queridos, então Deus escolheu e falou para o povo, olha, o povo já está escolhido e vocês vão escolher um cordeiro ou um cabrito. Então, cordeiro, tem algum nome meio parecido com cordeiro, gente? Será que existe alguma confusão no mundo? Cordeiro para coelho?
Para a gente entender algo, querido, há uma escolha. Eu quero falar bem claro, é lógico que a gente não tem tempo de se aprofundar, mas o cordeiro é desde o início Deus prefigurando algo a respeito de Jesus, o cordeiro. Depois João vai falar sobre isso. Agora, coelho, até para o povo judeu, queridos, ele era um dos animais que não poderia ser comido, era um animal como tido impuro. Então por que que tem hoje, e por que que se prega tanto sobre isso nas escolas, negócio sobre coelho da Páscoa, onde não tem nada a ver? Por isso que, queridos, nós precisamos sempre voltar para a palavra e nos dentemos da palavra, porque o que acontece por aí é que falsos ensinos vêm para tirar o foco principal daquilo que a palavra de Deus determinou para nós. Estão comigo, gente? Sim ou não, gente? Amém? Então vamos continuando, verso 7. Em seguida, eles deveriam tomar um pouco do sangue do cordeiro e passar nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde eles comerem um animal. Verso 8. Nessa mesma noite, deveria assar a carne no fogo e também comer acompanhado. Existia um acompanhamento. Eu trouxe aqui uma ilustração para vocês, né? Depois vou mostrar novamente. Então foi feito para o nosso irmão, pedi para o Marcelo fazer ali, ó. Isso aqui é uma carne de cordeiro. Quem quer um pedacinho depois? Bem, então uns 3, 4 aí pode depois comer um pedacinho ali. Isso aqui é de um cordeiro mesmo, queridos. Na verdade, aqui é só uma ilustração, porque se fosse para trazer um cordeiro inteiro, né? Era o que Jesus, que Deus estabeleceu, era cada família escolhesse um cordeiro, sem defeito algum, né? E deveriam trazer. Queridos, historiadores dizem que tanto é para ensinar as crianças, e ouvindo algo da história na semana, diz que geralmente era aquele cordeiro de 1 ano, aonde talvez na sua casa tinha crianças que estavam ali, podia ser até de estimação, um cordeiro, e Deus manda tirar um cordeiro lá de estimação, e o filho talvez estava junto. Por quê, queridos? Porque falou, filho, agora Deus pede para a gente pegar esse cordeiro e nós vamos sacrificar. Mas como, pai? Como? Então a criança precisava entender que aquilo tinha um simbolismo e que algo ali estaria sendo feito de uma renúncia. Falou, nós estamos dando aquele que é melhor. E a criança já entenderia isso, já estava entendendo. Então, queridos, tem tantas coisas que a palavra de Deus, a gente não pode deixar desapercebido nenhum item, nenhuma situação que tem ali, porque tudo traz um ensinamento para nós, e o ensinamento não são coisas naturais. O Antigo Testamento trazia coisas naturais, como a palavra de Deus diz nesse texto que nós vemos aqui, que eles deviam na mesma noite, eles deveriam assar a carne no fogo e também comer acompanhado de folhas verdes amargas. Nós também separamos, compramos aqui uma folha amarga. Que folha que é essa aqui, pastor? É um almeirão. É um almeirão. Quem gosta de almeirão? É amarguinho também? Tem várias folhas que diz. Agora, por quê, queridos? Por que mandou comer com folhas amargas? Tem um sentido na palavra, tem o porquê, queridos. E nós queremos discorrer um pouquinho depois disso. Então, ele mandou comer junto com folhas amargas, né? Que representava também toda a amargura. Eu quero ler depois um texto com vocês, né? E também deveria comer com pão sem fermento. Então, nós fizemos aqui também, eu e a pastora. Então, nós fizemos um pãozinho sem fermento. Fizemos os dois modelos aqui, um mais firminho. Um foi feito com azeite e o outro sem azeite, mas ambos sem fermento. Por quê, queridos? Porque tem um simbolismo, não é à toa, foi Deus que colocou, e presta atenção, tudo que Deus faz, e tudo que Deus manda fazer, tudo tem um propósito e tem um sentido. Amém, gente? Agora presta atenção em algo sério também. Tudo que Satanás faz, tentando enganar o povo, ele começa a colocar objetos que também nada é sem sentido. Tudo tem um porquê e tem uma adoração por trás. Tudo isso aponta para o que Deus estava estabelecendo para o seu povo. O que nós estamos lendo é onde começou, por que a Páscoa. Então, continuando ali. Deus, versículo 11. Deus então os avisou que depois de comerem, eles deveriam estar todos vestidos para a viagem, a sandália nos seus pés, o cajado na mão, comerem esta refeição apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor. A instituição da Páscoa, Deus falando, olha, isto é a Páscoa do Senhor.
como. Então nós sabemos que houve as pragas que foram no Egito, para que Deus pudesse mostrar o seu poder perante Faraó, perante o povo do Egito e ter o povo de Israel, onde ele mandou Moisés para ser o libertador. E aqui já estávamos para ir para a última praga, a praga realmente onde Deus viria, realmente para consumar as coisas, e aqui ele instituiu o que é Páscoa. Então essa palavra Páscoa, então o versículo 11 diz, então ele avisou, olha, comam, leve, cada família deve pegar um cordeiro. E aqui é tão interessante que eu estudando comecei a orar, porque como Deus pensa na família, ele falou, olha, se uma família for pequena, ajunte com outra, né? Pega o alimento, então, mas não fique ninguém, então todos eles devem assar, não deve quebrar os seus ossos, porque apontava para algo espiritual lá na cruz do Calvário, porque o cordeiro simbolizava Jesus, tudo aquilo é uma prefiguração do que aconteceria, e a instituição que nós vamos ver depois, como a Páscoa era celebrada, e como nós devemos celebrar hoje a Páscoa do Senhor. Estão comigo, gente? Amém? Então Deus falou, olha, comam, então, estejam preparados, com vestidos, sandália nos pés, o cajado na mão, comem as suas refeições apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Verso 12, nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Versículo 13, mas o sangue nos batentes das portas servirá de um sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, eu passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Versículo 14, este será um dia a ser recordado, todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Daí o versículo 22, deixem o sangue escorrer numa vasilha, tomem um feixe de ramos de isopo, molhem-no com sangue, usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios, mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, ele passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que estas instruções são uma lei para que vocês, seus descendentes, deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora ele tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Queridos, olha, presta atenção aqui, quero ficar só um pouquinho, porque aqui que é o simbolismo da Páscoa, que é o Pessá, passagem, que o Senhor Deus falou, olha, então se seus filhos perguntarem, ou alguém perguntar, o que significa? Vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa, pois ele passou. Então passagem como Pessá, passar por cima. O que é passar por cima? O Senhor está falando, a Páscoa significa, na palavra original, passagem por cima, passar sobre. Então o anjo da morte passaria sobre todas as casas no Egito, e ali onde estava todo o povo de Israel também, como escravidão ali, e o anjo passaria por cima, Pessá, Páscoa, Pessá, Páscoa, amém, gente? Ia passar, aonde tivesse o sangue do cordeiro, nos umbrais, nos batentes da porta, nas portas laterais, era mesmo uma pintura que eles faziam. Então o anjo da morte, onde ele visse o sangue, nos umbrais, do cordeiro que foi morto, ali em cada casa deveria matar um cordeiro, sem defeito, de um ano, e com o sangue desse cordeiro colocar numa bacia, pegar uma muda de isopo, né, que é uma planta que eles tinham, e pegava, ela
ela seria como se fosse um pincel hoje, eles não tinham, então, eles pintariam as laterais das portas, e ali o anjo passaria, onde não tivesse o sinal do sangue nas portas, nos umbrais, aquela casa teria uma morte. E olha o que continua o texto dizendo, verso 28, à meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço, até mesmo os primeiros machos entre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. O que está falando? Literalmente, essa passagem do anjo da morte por aquelas casas. Queridos, e ouvindo historiadores também falar, a gente ouve que o povo de Deus, ele foi cativo ali para o Egito. Na verdade, ele tinha ido, lembra que José estava lá no Egito, houve toda aquela fome em toda a região, mas Deus colocou José como governador do Egito, e ali José se estabeleceu, e ele cuidou de tudo, e ele chamou seu pai, Jacó, amém? Para vir ali, e eles deram na terra de Gósen, e ali na terra de Gósen o povo israelita, né, que estava vindo, se eu não me engano, naquela época foi uma média de 70 pessoas que vieram e ficaram, e eles começaram a aumentar, e ali alguns estudiosos, né, dizem, né, que o povo ficou dentro desse projeto de 400 anos escravos. Outros dizem que os 400 anos, eles são contados desde a época de Abraão, que provavelmente aqui no Egito apenas são mais ou menos 270, 271 anos. Queridos, é tempo, é muito tempo, sim ou não? 200, presta atenção, que seja 270, se for 400 também, mas se for 270 é muito tempo, é 270 anos ali. Agora, você crescendo naquele lugar, e a Bíblia fala que passou um tempo, que José morreu, e subiu mais reis no lugar, e reis que não conheciam José, e começou o quê? Falou, não, esse povo está crescendo demais, vamos dar para eles, vamos dar mais trabalho, e é sobre castigo. Você vai ver na palavra de Deus que ele desempenhou muita coisa de escravidão, era serviço escravo mesmo, sofrimento na terra do Egito. Agora, pensa comigo, 270 anos ali, as pessoas morando nas casas, que eram construídas ali, e provavelmente todas aquelas casas eram dos egípcios, porque eles tinham um Gósen, mas depois começaram a crescer e estavam naquelas casas. E o que acontece, queridos? Eles não estavam na sua terra, amém? Diga-se comigo, eles não estavam na sua terra, eles estavam nas terras inimigas. As terras inimigas tinham deuses, sim, tinham magos, eles adoravam, tinham muitos deuses. E segundo a cultura, o que eles dizem, que nas portas deles, eles tinham aquelas portas de barro, né, de pedra, e naquelas portas eles desenhavam, e naquelas portas eles tinham uma crença, que os desenhos que eles faziam nas portas, eram desenhos que eles faziam assim, de proteção para as casas, porque todo o egípcio ele tinha, não, esse Deus vai nos proteger, queridos, e essas coisas perpetuam até hoje. Até hoje, na nossa nação, tem pessoas que acham que uma fitinha vai proteger, não é assim? Se a gente tem coisas que são lindas, deixa eu puxar para um lado aqui, só um exemplo para você ver. Por exemplo, no Natal, tem pessoas que fazem aquelas guirlandas nas portas, e tem pessoas que fazem isso como decoração. Se no seu coração está baseado numa decoração, beleza, mas tem pessoas que colocam guirlandas nas portas a serviço do quê? Dizendo que naquele lugar vai ter proteção. São crenças em deuses, são crenças em objetos, e tudo aquilo que coloca uma crença num objeto é idolatria, porque tudo que coloca entre nós e Deus se torna uma idolatria, correto, gente? E o povo que eles estavam, a gente precisa entender, eles estavam escravos ali no Egito, e toda a cultura do Egito, eles ficaram o quê? 270 anos vendo a cultura do Egito, vendo os egípcios adorarem os seus deuses, as casas, então, diz historiadores que as portas eram cheias dessas proteções.
E o que precisa fazer, o que Deus deseja fazer naquilo que aconteceu no Egito e principalmente nas nossas vidas, porque hoje, queridos, a porta que se fala é o nosso coração, a porta de entrada do nosso coração. Então, as pessoas estavam tão iludidas. Por que a gente vê isso? Porque já no deserto, quando eles saíram do Egito, a Bíblia fala que eles começavam a se lembrar, como era bom o nosso tempo no Egito. Eles começavam a murmurar contra Deus, dizendo que as coisas do Egito eram melhores. Não era assim que eles falavam, gente? Eles lá era melhor, mas por quê? Porque a cultura do Egito já estava neles. E a coisa mais difícil que tem nas pessoas, não é você tirar as pessoas do Egito, ou no sentido de tirar do mundo, mas é tirar aquilo que está lá dentro, arraigado, a cultura. E eles tinham, talvez impregnado deles, essa cultura de ter esses desenhos nas portas, que as casas deles tinham uma proteção. E Deus precisou vir e falar, olha, sabe o que vai acontecer? Vai vir o anjo da morte, a Páscoa eu vou estar estabelecendo neste lugar. O anjo da morte vai passar, mas eu quero estabelecer algo. Vocês vão colocar o sangue do cordeiro na porta de vocês, para renunciar tudo aquilo que vocês traziam como proteção, porque Deus, Ele falou, eu sou a tua proteção. O sangue do cordeiro, que apontava para Jesus profeticamente, é esse que vai proteger vocês. Não mais aquilo que vocês têm cultural nessa cidade, não mais do que vocês estavam aqui. Por isso, queridos, o que trouxe ali é uma obediência. As pessoas precisavam matar o cordeiro com entendimento, pegar com enxofre, vocês vão pintar mesmo, se tem alguma coisa naquela porta, porque porta fala de entrada, porta fala de um limiar, que você se atravessou ali, o que atravessa aquele lugar, vai tomar posse, né? Tem algo de entrada e saída, tudo que entra ali. E esse ponto, Deus estava estabelecendo algo, olha, vocês vão sair do Egito, mas antes de sair, vocês vão renunciar a tudo aquilo que vocês estavam vivendo aqui. E o sangue nos umbrais da porta é aquilo que garantiu a vida e a proteção para aquele lugar. Por isso que quando nós falamos que o sangue de Jesus está sobre nossa vida, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque a proteção está apenas e somente, única e somente, na cruz do Calvário. A cruz me libertou. O sangue de Jesus tem poder para cuidar, para curar as nossas vidas. Amém, queridos? E é esse o sentido de passagem. Então o anjo passou naquela madrugada, meia-noite, passou, aonde não tinha o sangue nas portas. Toda a casa teve, desde os animais, dos servos até do rei, o primogênito foi morto. E houve grande lamento naquele lugar. Agora, olha o que a palavra de Deus nos diz ali. Eu quero transportar isso um pouquinho, para a gente ler um pouquinho mais sobre... Vamos voltar e ir um pouquinho para o Novo Testamento também. Hebreus capítulo 9, verso 28. Hebreus 9, 28. Olha o que diz. Também Cristo, Ele foi oferecido como sacrifício uma vez para tirar o pecado de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas Ele voltará para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi oferecido como sacrifício. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 5. Olha o que a palavra de Deus diz. O escritor de Hebreus, muito tempo depois, já da crucificação, do tempo de Jesus, ele diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, Ele disse ao Pai: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, tu me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus. Como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifício, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas, embora sejam exigidas pela lei. Então ele acrescentou: aqui eu estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas.
O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados, e ele oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre. Então ele sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre o que estão sendo santificados. E o Espírito Santo, ele também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais eu me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada, ela foi purificada, e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que nós professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não deixemos de reunir como fazem alguns, mas encorajemos por mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há mais sacrifício que cubra esses pecados. Querido, o escritor aos Hebreus está trazendo que o sumo sacerdote Jesus, que morreu na cruz, o nosso cordeiro, ele levou sobre si todos os pecados, amém, gente? E nos deu um livre acesso ao coração do Pai. Quantos creem nessa palavra? Quantos recebem ela? É por este vivo caminho que nós entramos, querido. Aqui o escritor diz: por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com confiança no Santíssimo Lugar. Né? A gente cortou um pouquinho aqui desde a saída do Egito, de tudo aquilo que prefigurava os elementos, e eu quero citar um pouquinho sobre isso, daquilo para ficar bem entendido sobre nós, o que é Páscoa, porque nós precisamos repetir e reproduzir isso, amém, querido? Da nossa família, aos nossos amigos, às pessoas. Precisamos conhecer a verdade bíblica, que é o que diz respeito à Páscoa, porque não tem outro sentido, gente. Não existe outra definição para a palavra Páscoa. É Pessá, passagem por cima. Referência ao quê? A um anjo da morte que passaria sobre as casas, mas aonde havia obediência, de pegar o cordeiro sem defeito, que representava Jesus, comer as ervas amargas, que representava o quê? O tempo de escravidão. Vocês vão comer e jamais, no deserto, vocês vão continuar participando todo ano da Páscoa, e vão comer ervas amargas, para vocês nunca se esquecerem do que é o Egito. É amargo, é amargura, é escravidão. E todas as vezes comer do pão asmo, o pão sem fermento, porque a palavra de Deus nos diz vários textos que o fermento ele tem uma representação do pecado. E ele falou: vocês vão sair. Uma das palavras que tem também, que eles faziam o pão asmo porque era para sair apressadamente, então não havia tempo de levedar a massa, mas o sentido próprio disso, né, do fermento, é aquilo que envolvia o pecado. E nós precisamos realmente sair. O que Deus estava fazendo, olha, pelo sangue de Jesus, na sua porta, onde você vai estar tomando posse, ali não vai ter morte, mas pelo contrário, toda a casa tinha vida. Mas são sinais que dizem para nós, querido. E mais uma vez, lembra que nós falamos a semana passada, que Deus falou: olha, para receber, né, nessas semanas, vocês vão receber do alto, então ficai firmes, não se ausentem de Jerusalém. Aqui Deus falou: olha, vocês vão comer dentro da casa, a família unida, vocês vão participar dali, ninguém saia da casa.
Queridos, é obediência. Talvez não estavam entendendo nada, alguns não entendendo nada. Mas a Bíblia até diz, olha, se seus filhos perguntarem o que significa isso, nós temos que saber. Porque o Senhor não deixa, de forma alguma, a gente sem o conhecimento do que Ele está fazendo. Amém, gente? Olha, vocês vão explicar para os seus filhos, essa é a Páscoa. Guarda, olha, é o cordeiro, façam isso, ali o anjo da morte vai passar. Então as crianças daquela época sabiam, porque os pais passavam o que estava acontecendo. E olha que Êxodo 12, 8, que nós já lemos, diz assim, ó, na mesma noite, vocês assarão carne no fogo, comerão acompanhadas de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Os elementos que faz parte da Páscoa cristã, eles tinham uma celebração na mesa, né? Então, segundo estudiosos, esses eram os principais que davam alimento, mas eles tinham seus temperos, tinham algumas coisas, ervas amargas, tinha vários tipos de ervas, pastas que eles tinham, que eles comiam ali celebrando. Eles tinham o vinho, né? Que representava realmente essa alegria que alguns hindus, e tem a ver com suco de uva, o vinho não fermentado, e aquilo que eles participavam em família, queridos. Eles tinham aquela mesa do banquete que eles participavam ali. E aqui os elementos, primeiro que eles tinham é o cordeiro de 1 ano sem defeito. Eles tinham que assar ele inteiro, sem tirar nada. E ali eles deveriam comer, e aquilo que sobrava não era para guardar para outro dia, eles deviam queimar novamente no fogo por inteiro. Se era grande para uma família, chamava outra família. Eu creio, queridos, que tinha aqueles que não se sinta só, queridos. No corpo de Cristo você vai estar unido com outra família. Amém, queridos? Hoje nós queremos crer, porque isso diz respeito a algo espiritual. Tem pessoas que falam, poxa, como que eu gostaria que a minha família de sangue conhecesse a Jesus e venha fazer parte de uma família espiritual. Então, querida, junte-se com outra família, celebre a vida de Jesus e vamos orar para que Deus possa trazer e você vai estar. Quantos crê? Se você hoje está sozinho, você vai sentar aí do lado dessa cadeira e vai ter a tua família reunida, realmente convertida ao Senhor Jesus, celebrando a vida. Amém? Então, queridos, nós precisamos orar uns pelos outros, clamar para que Jesus venha realmente converter os corações. O Espírito Santo faz. Amém? Glória a Deus. Então, o cordeiro, as folhas verdes amargas, o pão sem fermento, né, o sangue. Então, o cordeiro era o animal escolhido. Como eu falei, nada é sem sentido, queridos. O cordeiro representa Jesus sem defeito, sem pecado, que muito tempo depois ele veio morrer na cruz. E o sangue de Jesus derramado naquela cruz, ele nos livrou do pecado que traz a morte. O pecado traz a morte, mas o sangue de Jesus nos portais, na porta do nosso coração. O nosso coração é o âmago, é o íntimo. Lá no nosso íntimo nós precisamos ter o sangue de Jesus. Não é algo natural, não é algo, né, as figuras eram do Antigo Testamento, porque Jesus ainda não havia vindo. Mas tudo profetizava. O tabernáculo no deserto foi feito como? Para as pessoas entendessem o caminho para chegar até a presença de Deus. Amém, gente? E ali no tabernáculo nós sabíamos que, se a gente é outra palavra, extensão que tinha ali, as pessoas para trazer as suas ofertas diante do Senhor, tinha o altar de sacrifício, onde os animais eram trazidos ali, pessoas especiais, sacerdotes, né, os levitas que trabalhavam, estavam ali, tinha todos os elementos, e uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, presença de Deus. E esse é o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, 29, quando Jesus estava andando e João já pregando sobre arrependimento, batismo, João olhou para Jesus e disse, olha, João 1, 29, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele, e João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Amém, queridos? Ervas amargas, depois o segundo elemento, Êxodo 1, 13 e 14. Olha o que diz aí, Êxodo capítulo 1, versículo 13 e 14. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado, tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos, fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Queridos, o que a palavra de Deus diz, era isso que o povo de Deus, escravo no Egito, estava passando.
Essas palavras eu anotei aqui, ó. Eles eram forçados com crueldade a trabalhar pesado, tornou a vida deles amarga. Por que que Deus fez? Falou, olha, vocês vão comer ervas amargas para nunca se esquecerem da onde que eu tirei vocês. Vocês vão comer essa folha amarga. Quando amargar, a boca falou, olha, nós fomos livres deste lugar, o Senhor nos libertou. Amém, queridos? Por isso que era o sentido de comer ervas amargas. Era nesse período, 7 dias, que eles participavam dessa festa e eles comiam esses elementos. E é tão sério do pão, que nós vamos ver agora, do pão asmo, queridos, né? Mas o versículo 12, só para falar de ervas amargas, né? Versículo 12, capítulo 12, verso 8. Na mesma noite vocês assarão a carne e comerão as ervas amargas. O número 3, que é o pão asmo, um fermento que é o símbolo do pecado. Por que é símbolo do pecado? Porque o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8, ele diz assim, ó: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, sem o fermento da sinceridade e da verdade. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo é o nosso pão. Ele é o Cordeiro Pascal, ele se tornou como ele, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, sem pecado. E o fermento é aquilo que leveda, que fermenta toda a massa, ou traz a fermentação. Tudo aquilo que traz isso traz prejuízo. E por isso que esses elementos era algo que prefigurava, são símbolos que apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. As ervas era respeito à escravidão, que eles se lembrassem do pesado que era o Egito. Traz uma menção para nós, que ele, tá, pastor, mas é lá no Egito, é lá no Oriente, o que tem a ver isso conosco? Querido, nós estamos falando de onde foi a origem, porque hoje a Páscoa para nós, ela precisa ser celebrada de uma forma, talvez não a gente sentar na mesa e comer esses elementos, podemos até comer como uns símbolos, como algo que a gente vai comer para nos lembrar daquilo, queridos. Mas eu te pergunto, o que as famílias se reúnem para comer hoje? O que as famílias se reúnem para pensar do que é a Páscoa? O que é Páscoa? O que significa isso? Pergunta para o meu irmão, o que é Páscoa para você? O que significa? Uma prefiguração, queridos, do Cordeiro de Deus, era tratado, era aqueles sacrifícios, e lá a gente vê que no tabernáculo sempre tinha algo do sacrifício do Cordeiro, tinha que ser específico, Deus escolheu, porque ele apontava, e João Batista, quando veio para preparar o caminho, lembra que João foi consagrado do Senhor desde o ventre, para anunciar. Por isso que Jesus declarou, olha, dos nascidos de mulher não houve um homem maior do que João Batista, porque tinha o encargo de preparar o caminho para o mestre. E o que ele preparou? Ele mesmo, quando viu Jesus, ele falou, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus foi sacrificado uma vez só, queridos. Em Êxodo 12, 13, né, mas falou sobre, agora, um tópico do sangue nos umbrais, para reforçar sobre isso, né? O sangue nos batentes das portas se virá de sinal, marcará as casas onde vocês estão. Êxodo 12, 22, deixem o sangue escorrer naquela vasilha. Êxodo 12, 26 e 27, que diz novamente, então seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? E eu quero parar um pouquinho sobre isso, queridos. Nós sabemos, queridos, e quem é professor muito mais, e as coisas sabem que as crianças, elas funcionam num algo assim de, precisa haver um sinal de uma repetição. Né, professores? Confirma isso aqui. É algo de, tem que ser repetido às vezes. Queridos, por que todo ano? E por que nessa semana toda os professores bateram tanto? E por que nas escolas que as pessoas não têm conhecimento? Porque falou em Páscoa, as crianças já são intituladas do quê? De coelhinho, de ovo, que fala ovo da Páscoa. Queridos, tem um sentido para o mundo, tem algum sentido. Alguém quando criou, eu não vou entrar em detalhes da criação disso, mas alguém quando criou isso colocou.
E é uma festa, alguma coisa que foi nascido de algo pagão, algo que as pessoas fazem. A gente sabe que muitas coisas envolvem aí comércio, envolve, porque o coelho prolifera bastante, tem fertilidade, né? Queridos, pode inventar o que for, mas o sentido de Páscoa, quem estabeleceu foi Deus. O elemento quem Deus colocou foi Deus. Ele falou, é cordeiro, não é coelho. É ervas amargas para se lembrar da amargura da vida, do escravidão. É pão asmo, que a vida com Deus, a gente precisa ter uma vida, Ele é o pão vivo, nossa vida não pode, nós não podemos conviver com o pecado. Pastor, mas o que tem? É tão bonitinho, deixa aí. Queridos, nós somos da cultura do céu, nós somos do reino de Deus, estabeleceu o que é do reino de Deus. E por que fala dessa repetição? E por que a Bíblia fala, olha, os seus filhos vão perguntar? Por isso que nós fizemos até aqui, queridos, é o contexto de uma família. Oh, pai, eu não entendi nada, lá na professora chegou falando de Páscoa, ovo de chocolate, tal. Queridos, virou um comércio, virou algo. E quando vai fazer, e até que, segundo a história, as pessoas que inventaram, fala que os pais teriam que chegar em casa, esconder os ovos, e as crianças têm que ir para procurar, para achar aquilo lá. Ah, achou o ovo da Páscoa. E Páscoa, o significado do nome é passagem. O que vai ensinar um coelho passar por cima da onde? Sendo que o sinal é aquilo, que nós somos livres pelo sangue do Cordeiro de toda a passagem do mal. O pecado é morte, queridos. Páscoa fala de morte. Quem não tem conhecimento disso, e qual que é a revelação que para nós hoje precisamos experimentar e viver a Páscoa? É que o anjo da morte está por aí, gente. Prefigura também para o final dos tempos. Vai vir um anjo, naquele dia, quando Jesus voltar a pegar a sua igreja, aqueles que não têm a marca do sangue do Cordeiro na sua vida, haverá morte na sua casa. E a morte não começa lá, começa agora. Porque tem tantas pessoas morrendo sem ter a marca do Cordeiro, sem ter o ensinamento da palavra, e estão destinadas ao inferno. Sim ou não, gente? É a palavra de Deus. Então nós precisamos ter, porque por isso que é importante para as crianças. Então não é à toa que Deus falou, olha, quando seus filhos perguntarem o que é, eis a explicação, falem com eles. E olha o que diz, queridos, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9. Deuteronômio 6, 4 a 9 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor Ele é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que eu lhes dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos, prenda as testas como lembrança. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Olha o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio 11, 16 a 22. Mas tenham cuidado, não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo, vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas às mãos e prendam-os na testa como lembrança. Ensinem-nas a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam-na nos batentes das portas de suas casas e em seus portões, para que, enquanto o céu permanecer acima da terra, você e seus filhos prosperem neste chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que eu lhes dou. Amem o Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a eles. O que está dizendo aqui, queridos? Começou o texto, olha, tenham cuidado. Não deixem que o seu coração seja enganado, levando a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Está cheio de gente querendo que nós nos afastemos de Deus.
e adoremos a criatura, adoremos as coisas. João 8, 31, 32. João 8, 31, 32. A palavra de Deus diz que: disse Jesus aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Queridos, pastor, mas eu sei de tudo isso, queridos, quanto nós como pastores, como aqueles que pregam a palavra, como aqueles que ensinam, nós precisamos bater muito mais nessas teclas, porque é a palavra de Deus. Se Deus manda ensinar, inculcar, a gente tem que repetir, repetir e repetir. Nós vimos um texto agora, 2 textos diferentes que foram repetidos, e volta e meia falando: ensine aos seus filhos, não deixe de falar. Se você acompanhar, quando Deus mandou o povo ir para o deserto, falou: olha, reúna seus filhos e falem tudo que eu tenho feito. Fale de onde eu tirei da escravidão do Egito. Fale de onde vocês estavam, o que Deus fez, e os filhos. Se você acompanhar, queridos, até depois, quando o povo passou ali, estava no deserto, e eles chegaram a Jericó, qual foi a palavra da prostituta Raabe lá em cima, quando estava lá dentro da terra dela? Nós aqui temos ouvido falar do que Deus tem feito com vocês. As pessoas fora, elas têm ouvido o que Deus está fazendo. Ela lá falou: olha, eu sei que Deus, então prometa que vocês vão nos proteger aqui. Nós sabemos que Deus abriu o mar para vocês passarem. Olha, Deus tem feito grandes coisas, e o povo aqui, nós estamos com medo, mas nós queremos, nos ajude. Queridos, o que nós estamos falando de coisas são aonde começou a Páscoa, e aonde ela se encerrou, onde teve o ponto crucial e o cumprimento dela. O cumprimento dessa Páscoa foi quando Jesus, vocês lembram que Jesus foi para Jerusalém, ele passou na terra, e depois da idade dele, foi para a festa, mas principalmente todos os anos de ministério de Jesus, ano após ano, ele ia até Jerusalém. Ele era muito forte do povo participar da Páscoa, e Jesus, e numa dessas últimas, olha, eu almejo tanto comer essa última Páscoa com vocês. Mandou seus discípulos: vão, preparem a Páscoa. Essa é a Páscoa. A Bíblia fala que eles sentaram, estavam à mesa, uma mesa que tinha esses elementos, porque eram preparados, e a Páscoa que eles comiam era assim, tinha vários elementos, e eles estavam comendo da Páscoa, participando daquela noite de celebração. E para alguns, queridos, chegou um momento que aquela Páscoa, que era uma festa de alegria, era uma festa de alegria, a Páscoa, que eles apontavam para Jesus, mas teve um momento ali que ela virou um tempo de tristeza para os discípulos, porque Jesus havia falado que ele haveria de ir para a cruz, sofrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E a Bíblia fala: olha, por que vocês estão assim? Jesus trazendo: olha, na casa do meu Pai existem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar, e eu voltarei para buscar vocês. E ali ele tem o momento da ceia, e a gente sabe que os discípulos estavam ali, né? Segundo historiadores, provavelmente eles falam que João estava de um lado, e provavelmente Judas estava do outro. E naquela conversa que eles tinham ali, Jesus falou: no meio de vocês há um traidor. Daí Pedro faz um sinal para João, num dos evangelhos, e fala assim: ó, pergunta quem é. E Jesus, vocês lembram que em alguns dos textos Jesus fala: aquele que eu repartir o pão, aquele que eu molhar o meu pão, porque ali ele estava com o pão, com o vinho, né, suco de uva ali, e aquele que eu molhar o pão e entregar para ele, esse é o traidor. E eles estavam naquela mesa, que não é igual a nossa agora, eles comiam, né, sentaram numa mesa baixa, e eles comiam geralmente apoiado com o cotovelo na mesa e conversando, e Jesus, para poder colocar, né, segundo historiadores falam, para ele poder pegar o pão, molhar, entregar para Judas, Judas não poderia estar distante dele. Ele entregou para quem estava, imagina, no momento da Páscoa, participando daquilo que é a celebração, ali no lugar que era, aqueles que estavam mais próximos dele, era lugar de honra. E ele entregou para Judas e falou: olha, já está acostumado, vai fazer o que você tem que fazer depressa. Vai fazer. E a Bíblia fala que Judas saiu daquele lugar,
E quando ele saiu depressa, não teve nem os discípulos, nenhum perguntou, porque como sabiam que ele era o tesoureiro, falou, vai ver, Jesus pediu para ele comprar alguma coisa e faltou. Havia faltou pão, sei lá, faltou uma coisa, ele foi buscar. E ele já estava indo para negar Jesus, para ver, a negação ali com as moedas, trocou realmente. Queridos, é interessante, quando você vai para algumas informações estudiosas, Judas não vendeu Jesus, não negou Jesus com as moedas lá. Ele vendeu aquelas moedas por informação, porque as pessoas queriam que ele te desse informação, quem era Jesus e onde ele estava. Não era isso? Ele fez isso, deu as moedas, e até com um beijo lá no Getsemane, naquele lugar depois que ele beijou Jesus para identificar para os soldados e as pessoas que ali estavam. E por aquele beijo, Jesus falou, por um beijo, você me trai, Judas. E a Páscoa, queridos, quando a gente fala, nesse momento que Jesus estava com os discípulos na mesa, foi neste lugar que ele trouxe algo, porque a Páscoa, lembra que era um memorial para os povo de Israel, lembra? Olha, vocês vão repartir com seus filhos, falar todo esse tempo e vão apontar para a cruz. Mas Jesus estava estabelecendo, e a Bíblia fala o que nós lemos ali em Hebreus, que quando vem alguém que traz, ele diz, eu lhes trago uma nova aliança, um novo tempo. A aliança antiga passou, e aqui Jesus começou a estabelecer um novo plano, uma nova aliança, um novo tempo. Ele pegou o pão, que era o mesmo pão que estava lá, e Jesus partiu o pão com seus discípulos, e ele disse, olha, estou estabelecendo algo novo agora, este é meu corpo, que é dado por vós. Jesus não pegou, ele participou, queremos que ele comeu o cordeiro, mas Jesus não pegou o cordeiro. Por que ele não pegou o cordeiro e partiu com os discípulos naquela hora? Por que Jesus falou, olha, vamos lá, eu vou participar, a ceia agora vai ser com... Por quê? Porque o cordeiro era o próprio Jesus, que dentro de instantes estaria sendo levado para a cruz do Calvário. Ele pegou o pão que fala da comunhão do corpo de Cristo, ele partiu o pão e disse aos seus discípulos, este é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso como um memorial, todas as vezes que comerdes deste pão. E ele pegou semelhantemente, pegou o cálice e diz, este é o cálice da aliança, uma nova aliança, pacto de sangue, não o sangue do cordeiro, mas o cordeiro que seria imolado agora na cruz do Calvário, uma vez definitiva, uma vez por todas. Esse é um sangue derramado em favor de vocês. Fazer isso em memória de mim. E os discípulos participaram, a Bíblia fala que eles cantaram um cântico e saíram ali para o Getsemane. E naquele lugar, momentos de angústias, de dores, Jesus entregou-se realmente ao Pai, falou, Pai, se possível passa de mim, mas não seja o que eu quero, seja a tua vontade, Pai. E a partir deste momento, queridos, nós não participamos mais, porque a gente não precisa imolar mais um cordeiro, entende, queridos? Não vamos reunir mais as famílias, vamos assar um cordeiro para a gente comer, porque essa é a Páscoa. Se a gente quer fazer isso, não tem nada, tendo um entendimento que já foi. Porque Jesus, no texto que nós lemos de Hebreus, fala, já não se pode crucificar novamente ou imolar um cordeiro, porque uma vez por todas, Jesus Cristo, o cordeiro pascal, amém? O seu sangue está sobre as nossas vidas, não mais uma porta natural, mas a porta do nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nosso coração nós cremos e com a boca nós confessamos a respeito da salvação. E hoje o que se torna um memorial para nós é que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando até que ele venha para buscar a sua igreja. Amém, queridos? Então nós temos, quando nós participamos da ceia do Senhor, e aqui nós temos o suco de uva, temos o pãozinho, o pão asmo, sem fermento, que leveda a toda a massa, que é um símbolo do pecado. Aqui é apenas um suco, aqui é apenas um pão. Amém, gente? Havia um simbolismo. Hoje nós temos isso como símbolo, mas nós temos Jesus, já não é prefigurado, Jesus não vai vir, ele vai vir sim a segunda vinda dele. Mas agora a comunhão do corpo, a vida do Espírito, a Páscoa do Senhor que nós celebramos, ele é o Cordeiro Pascal, ele já está sobre a nossa vida, e nós o adoramos, amém, queridos? Então nós vamos chamar a existência, Senhor, o teu sangue, que nos purifica de todo pecado. E a palavra de Deus fala, filhinhos, não pequeis, mas se por um acaso pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, na qual pelo seu sangue na cruz,
Ele purifica-nos de todo pecado. Então, com esse entendimento, queridos, não que foi abolida, assim, mas há uma substituição, assim, porque o que nós celebramos hoje como mandamento, como aquilo de uma nova aliança que o Senhor entregou, nós participamos dos elementos da ceia, sabendo quem nós somos. Jesus já não está numa cruz, nós não estamos crucificando Jesus, não precisa. O nosso cordeiro já foi uma vez por todas imolado. Ele levou sobre si. Amém? Hoje nós celebramos a vida que é nele. Há uma alegria porque nós sabemos que o sangue de Jesus, que foi derramado, e não foi só na cruz, foi por todas as ruas ali de Jerusalém. Por onde ele passou, o teu sangue foi derramado sobre aquela cidade, culminou ali na cruz do Calvário. Onde hoje nós temos um entendimento, porque Jesus, antes de morrer também, ele falou: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não é sangue, carne natural, mas é uma vida espiritual do corpo de Cristo, que somos nós, da vida que nós temos nele, pelo seu sangue, e isso é pela fé, que nós temos acesso. A ceia nós participamos pela fé. Amém, queridos? Então nessa noite nós queremos participar da ceia dessa forma diferente, nesse lugar da Páscoa, que é uma passagem realmente, aquilo que em todas as casas havia morte, mas aonde tem o Jesus Cristo, a provisão e a proteção, dentro da casa. Imagina, querido, as coisas acontecendo, talvez nesse horário, não sei se tinha alguns israelitas já dormindo, mas imagina assar um cordeiro, e você está naquela casa, falou, não sai da casa. Então eles não viam o que estava acontecendo fora, mas eles tinham a convicção: na nossa casa tem o sangue nos umbrais. Toda a nossa adoração é a Deus, embora há muito tempo, sabe, queridos, e para fechar esse momento que fala, que é desse estudioso nas portas, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: portanto, irmãos, eu suplico-lhe que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E ele diz: olha, não imitem o comportamento do mundo e os costumes deste mundo. Queridos, ovo de chocolate, coelho, muitas coisas, Papai Noel, negócio, são costumes do mundo. Querem substituir aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Ah, eu não posso comer ovo. Querido, você pode comer, pega ovo, come chocolate, tá? Mas não tenha isso como símbolo daquilo que é uma mentira, porque a verdadeira Páscoa foi o Senhor Deus que estabeleceu com um propósito, onde se culminou na cruz do Calvário. Então é importante, ensine os filhos, não deixe uma informação, não deixa que terceirizados possam inculcar na mente dos seus filhos, dos nossos filhos, das nossas crianças, algo que é mentiroso, que não tem a ver com a verdade da palavra. E Paulo fala: não se amoldem aos costumes deste mundo, não se amoldem nisso, não imitem o comportamento, os costumes dele, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que você possa experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O povo de Israel estava se aculturado pelo Egito, diante de tanto tempo que eles passaram lá. Eram os escravos e foram amoldados por aquela cultura, mas Deus nos tirou dessa cultura. O Senhor nos tirou do império das trevas, deste mundo tenebroso, de amargura, de pecado, de vícios, de sentidos. Ele nos trouxe para o reino do seu amor, onde há uma alegria. A palavra de Deus fala que na presença de Deus há delícias que elas são constantes. E para encerrar este momento, posso continuar falando aqui, mas eu estou trazendo uma palavra para aqueles, queridos. Talvez tenha alguém que está nos visitando, talvez tenha alguém que está se convertendo faz pouco tempo e não conhece muita coisa. Mas o meu Deus, a palavra de Deus fala que, olha, o meu povo, ele perece
meu povo está caindo, ele está sofrendo coisas, porque falta conhecimento do que é verdadeiro, da palavra. Porque se Jesus falou, vocês conhecerão, né? Vai conhecer a verdade vai libertar. E Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Não podemos terceirizar, queridos. Precisamos trazer esse tempo para a nossa casa. Senhor, eu te recebo como meu Senhor, Salvador, o dono da minha vida. E eu te adoro, Jesus, por tudo que tu és. E nessa hora, com entendimento, querido, você vai reunir a tua casa, você vai reunir a tua família. Eu não sei se todos pegaram. Tem alguém que não pegou os elementos ainda da ceia? Se você não pegou, não, vai distribuir agora, né? Só eu peguei. Achou que ficou sem, né? Tá vendo? Você não tem o sangue na tua porta, então, só eu tenho. Os irmãos vão passar então, queridos. Pegue para a sua família. Desde já começa no Espírito a orar. Faça isso com entendimento, queridos. Enquanto você pega os elementos, começa a orar. Vamos adorar o Senhor. O apóstolo Paulo fala que quem come e bebe esses elementos sem discernir o que é corpo, come e bebe para a sua condenação. Se você está sozinho aqui, junte numa família, seja agregado, queridos. Aquilo que falou, nós somos uma família. A ceia é para o corpo de Cristo, amém? Aqueles que têm Jesus na sua vida. Não é de denominação, não. As ceias são para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ore com tua família. Traz esse entendimento para a sua vida nessa hora. Reparta o pão, amém?